Vamos lá, com notícias do Atlético para começar a semana aqui no Rádio Esportes, para começar o mês aqui na Itatiaia. Álvaro Damião está na área com o primeiro tempo do Galo. Um abraço, bom dia, Álvaro. Bom dia, Cirilo, um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes, 11 horas com mais 38 minutos. Um abraço para o nosso Léo Figueiredo, comentarista Itatiaia aqui no programa. O Atlético terá um desfalque que pouco se falou dele, pouco se falou desse desfalque no jogo da próxima quinta-feira, na estreia da Copa Libertadores. Isso porque ele foi expulso na última partida da Libertadores para ele ano passado e vai ter que cumprir suspensão automática. Você sabe quem é o cara? Quem? O técnico. Ah, é? É, Gabriel Milito. Não poderá comandar o Atlético à beira do gramado na próxima quinta-feira. Ele foi expulso em agosto do ano passado, naquele jogo contra o Fluminense. O time dele, o Argentino Júnior, acabou sendo eliminado pelo Fluminense no Maracanã. Ele foi expulso e vai ter que cumprir a suspensão automática. E o primeiro jogo dele pela Libertadores, depois daquele, é justamente esse de quinta-feira, contra a equipe do Caracas, na Venezuela, Copa Libertadores. Portanto, o técnico Gabriel Milito desfalca o Galo na partida de quinta-feira. Leandro Ávila é quem vai comandar o time, é um dos auxiliares dele. Ele trouxe 4 pessoas com ele, um deles é o Leandro Ávila, que vai estar comandando a equipe à beira do campo. Mas, claro, o Milito vai viajar com a delegação, vai acompanhar tudo, vai ficar de perto, só não poderá estar à frente do time no gramado. É bom a gente lembrar que no gramado ele não poderá estar à frente. Inclusive a gente vai falar bastante com o Léo Figueiredo, com o Simões, com aqui os comentaristas da Itatiaia, sobre a importância que teve o Milito com o desempenho do Atlético no clássico contra a equipe do Cruzeiro no fim de semana, o que teve já de Milito nesse time do Galo, o que vai ter ainda a evoluir, vai ser assunto. Mas fato é que o cara não vai estar à beira do campo. Você trouxe em manchete situações relacionadas aí a dúvidas. O primeiro recorte, a primeira amostra do novo Atlético foi um Atlético com uma formação diferente, né, Álvaro? Com alterações aí nesse time titular. E há outros aspectos que podem definir essa primeira partida, essa estreia da Copa Libertadores. Lembrando só mais um detalhe, o nosso Cláudio Rezende está lembrando aqui que ele não pode nem ir ao estádio, ele tem que ficar no hotel. Então ele vai treinar o time, por quê? Porque o Atlético treinou agora pela manhã, amanhã terça-feira treina pela manhã novamente, depois pega o voo fretado da Gol para Caracas, 6 horas aproximadamente até Caracas, é do outro lado do continente, então vai ter que cortar o continente todo para poder chegar onde vai jogar pela Copa Libertadores da América. Vai treinar na quarta-feira, chega na terça-feira à noite a Caracas. Na quarta-feira volta a treinar em Caracas para o jogo da quinta-feira. Tudo isso será comandado pelo técnico Milito, claro, ele faz a preleção dele no hotel e depois permanece no hotel enquanto o Atlético sai para jogar contra a equipe do Caracas. Sobre o time do último sábado, o clássico contra o Cruzeiro, o Gabriel Milito disse na entrevista coletiva que gostou muito do Atlético no primeiro tempo, que o Atlético mostrou para que veio e dentro da característica que ele quer para o Atlético. Não se sabe se ele vai manter não só o esquema, como os jogadores que atuaram no primeiro tempo contra o Cruzeiro na partida de quinta-feira contra o Caracas. E por que não se sabe? Porque tem alguns jogadores, por exemplo, a gente pode dar o exemplo do Zaratio e também do Lemos, eles voltavam de contusão, voltaram no clássico, então não se sabe ainda, né, o Atlético vai ter que confirmar isso escalando ou não os jogadores, se eles estão aptos a pegar uma partida atrás da outra, uma no sábado, outra na quinta e uma outra no domingo, porque o Atlético tem que pensar e pensa sim na decisão contra o Cruzeiro, precisa da vitória no domingo se quiser ser campeão mineiro. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia, companheiros, bom dia a todos, uma ótima semana para todo mundo. A primeira pergunta da resenha é: o que teve de Milito no sábado foi animador para o Atlético ou merece observações, Léo? O que teve de Milito no primeiro tempo foi muito animador. O que teve de Milito no segundo tempo foi a falta realmente de tempo no comando do time e de desconhecimento, inclusive de alternativas para sair de um momento ruim no jogo, onde ele permitiu que o Cruzeiro empatasse e quase virasse a partida. Mas eu acho que foi animador, Cirilo, no saldo geral para o torcedor atleticano. O que ele pôde trabalhar, a estratégia que ele montou, o time que ele quis esteve em campo, esteve bem, fez 2-0, podia ter feito 3-4. Pelas dificuldades também que o próprio Cruzeiro colocou para ele, sim. A dificuldade da escalação do Larcamon, a dificuldade que o Cruzeiro teve no primeiro tempo, facilitou um bocado a vida do Galo? Facilitou. Mas foi muito pelo que o Atlético também proporcionou ao Cruzeiro. Então, o que o Milito preparou,
até onde ele, pelo jeito, conseguiu trabalhar com o time, ele já teve um êxito. Ele mostrou um Atlético mais propositivo, ele mostrou um Atlético organizado. A gente pode fazer críticas ao segundo tempo do Galo, às dificuldades, a alguns jogadores, mas o Atlético não esteve desorganizado. E isso já é um ótimo elogio para um treinador que teve uma semana de trabalho com o seu grupo de jogadores. Então, acho que, no saldo, o início do Milito, o primeiro jogo, foi animador. Até mesmo porque, para mim, os erros dele, ele vai notar rapidinho. Ele vai ver jogador que ele pode e com que ele não pode contar. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo. Simões, vamos lá. Sim. Desse primeiros 90 minutos, vamos colocar o jogo por completo contra o Cruzeiro, porque o jogo não tem só 45, né, Léo? Se fosse pro Atlético, os 45 realmente, de fato, foram impressionantes. Qual o balanço você faz dos primeiros 90 do Milito sob o comando do Atlético? Ô Cirilo, a única pulga que fica atrás da minha orelha é que o futebol brasileiro é muito diferente do argentino. Até falei isso na mesa redonda de ontem. O calendário é muito diferente. Na Argentina se joga muito menos que no Brasil. E se consegue exigir uma intensidade maior. O Galo joga quinta em Caracas, domingo no Mineirão, quarta-feira na Arena MRV, sábado em Itaquera contra o Corinthians, estreando no Campeonato Brasileiro, depois é a Copa do Brasil, depois... Então, o calendário agora é até junho, com jogo quarta, domingo, seja a Copa do Brasil, Rosário Copa Libertadores, Rosário Central. Na Arena MRV. Entendeu? E além dos jogos, né, professor? As viagens, né? O Álvaro acabou de dizer, o Atlético vai cruzar a América do Sul inteira, vai sair de Belo Horizonte e vai lá para Caracas. Aí, a grande pulga que fica atrás da minha orelha é justamente essa. Aquela intensidade que o Atlético teve no primeiro tempo, ele não conseguiu ter no segundo. Ele vai conseguir ter quarta, domingo. Claro, tem um elenco muito recheado. Um elenco de muita qualidade. Mas, de toda forma, é uma situação que o Milito vai ter que se adaptar no futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro é tão diferente do argentino que talvez o maior meia que a gente teve nos últimos tempos aqui não ficou porque não se adaptou, que era o Nath Fernandes. O Nath Fernandes deixou o Atlético e voltou para o River Plate, não foi para ganhar mais, porque o Atlético paga mais do que o River Plate. Né? Não foi para ter uma vida melhor. O Nacho saiu porque ele não se adaptou à rotina do futebol brasileiro. É diferente. Aqui nós temos estaduais e os estaduais fazem com que a gente viva uma maratona de jogos a partir do mês de abril. E o Galo, que joga tudo como favorito ao título e que joga tudo, né? O Galo joga Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, joga demais. E este jogar demais é o que me preocupa diante da primeira mensagem que eu tive. Entendeu? Porque o time dele era muito intenso na Argentina, o Argentinos Júnior. Mas quantas partidas por ano faz? O Galo faz quantas? São realidades bem diferentes, entendeu? Mas, de toda forma, ele promoveu alterações no time, tá? E, além de promover essas alterações no time, a gente percebeu uma equipe, como o Léo destacou, muito mais organizada. Aí a gente pode questionar uma escolha ou outra, isso aí vai até muito do gosto pessoal. Mas, de toda forma, foi um Atlético bem diferente que a gente teve nessa primeira mensagem que o Milito deixa. Nessa história de intensidade, de entrega física, aí parece realmente que o Atlético, no segundo tempo, foi até fisicamente um time bem diferente. Léo, você acredita que o Milito vai usar mais o elenco ao longo da temporada do que o Filipão vinha usando? Porque o Filipão era 11, 12, ali, 13 no máximo, né? Sim, acredito que sim, Cirilo. Acho que o Milito, pela maneira de jogar, inclusive, ele vai se ver obrigado a girar mais o elenco do Atlético. O Simões colocou muito bem. Quando você marca o seu adversário no campo de ataque, quando você coloca aquela intensidade, o famoso, hoje muito tradicional, né, perde e pressiona, que é quando você perde a bola do adversário, ao invés de você recuar, não, o time dele vai para cima para pegar a bola, você corre mais. Então, o desgaste vai ser muito maior. Aliado a isso, o calendário do Galo, que é muito cheio de competições e de viagens, vai se ver muito obrigado a utilizar todo o elenco. O bom para ele é que ele tem sim opções na defesa, ele tem algumas opções no meio-campo. São jogadores que mantêm o mesmo nível dos titulares? Não. Deu para ver isso, o que aconteceu com o Galo no segundo tempo. Mas eu acredito que ele vai precisar ou de recuperar peças, como por exemplo Vargas, se ele vai utilizar ou não, ou o Atlético vai ter que dar uma qualificada, uma aumentada nesse elenco para ele quando tiver a disponibilidade da janela. Porque hoje, se o Hulk e o Paulinho... Gente, ele tirou o Hulk para colocar o Scarpa,
Finalzinho, normalmente o Hulk não sai nem 1 minuto em nenhum jogo. Eu não tiro nenhum minuto em nenhum jogo. Porque o pior pra ele aconteceu, né? Ele tirou o Hulk e o Cruzeiro empatou o jogo. Então, se tivesse 3, 4 minutos pra tentar fazer um 3-2, o seu craque tava fora do campo. Então, o Hulk eu não tiraria. Não sei por um problema físico, e é raro com o Hulk, mas... Então, não é por causa de um outro problema, não? Porque se ele não tira o Hulk ia sair. O Hulk tava pilhado de tal forma... Ah, mas ali no final do jogo, não, ali já tava... Aí tinha amarelo. O Hulk sabe. O Hulk sabe, inclusive, que ele tá errado no tom da reclamação. De novo, de que, eu sou o capitão, eu tô reclamando, eu posso falar, eu não desrespeitei. Pô, mas toda falta que o árbitro marca ou não marca nele, ele vai falar com o árbitro. Isso não é porque ele é capitão ou ele é o Hulk, pode ser qualquer jogador em campo, nenhum árbitro vai aguentar. E ele tomou o amarelo, e depois ele tomou broncas, e aí acho que o próprio Felipe Fernandes, que se a gente pode ponderar, o Felipe muitas vezes exagera, que isso e aquilo, mas ele teve um bom senso ali, porque se ele quisesse, ele podia ter expulsado o Hulk. E outros jogadores, o Marlon foi expulso. Não foi isso que aconteceu no jogo do Cruzeiro lá em Patinga, com um árbitro que não teve paciência. Então, o Hulk sabe, ele sabe. Agora, o próprio Atlético e o Hulk vão ter que decidir isso aí. No ano passado, o Hulk deixou de ser capitão, para não se envolver. Para ele falou, olha, eu como capitão tenho que falar com o árbitro, isso e aquilo. Eu acho que o Hulk tem que se preocupar em ser o craque do time. Ele é o craque do time, ele é o cara que decide, ele é o melhor jogador que tem aqui. Então não se preocupe em jogar bola. Se eu sou o Atlético, converso com ele de novo, você é meu jogador mais importante, mas nem por isso você precisa ser o capitão. Joga sua bola, que é a melhor coisa que você faz pela gente aqui, deixa outro, se tiver que reclamar com o juiz, tomar cartão, fazer o que for. Eu acho que é o melhor para o Hulk e para o Galo. Houve um peso especial na reclamação aí, Alexandre Simões, como vinha acontecendo em 2023? Olha, o Cirilo, eu acho que tem um lance que ilustra bem isso tudo que a gente colocou aqui, tá? Que é no final do jogo, o Hulk faz uma falta escandalosa no Marlon, que o lance fica até marcado, porque o Marlon escorrega e ri, né? E a câmera pega isso, e o Hulk reclama como se fosse um absurdo do absurdo o árbitro ter marcado uma falta que ele cometeu. Uma falta que ele cometeu. E num jogo de Libertadores, com ele já tendo amarelo, aquele tipo de reclamação pode gerar um vermelho, um segundo amarelo. Porque ele fez uma reclamação assintosa. E parece que o cartão que o Felipe deu pra ele permitiu ao Hulk reclamar o resto do jogo. Porque o Felipe não ia expulsar o Hulk, irmão. A não ser que o Hulk fosse assim, xingasse o Felipe de tudo quanto é nome. Assim, é tipo cartão pra goleiro no primeiro tempo, entendeu? Quando é a permissão pra fazer ser o resto do jogo. Que o juiz não vai expulsar. Tem que ser muito peitudo pra mandar um goleiro embora. Eu lembro, alguém expulsou o Cássio uma vez por cera. Mas é o único que eu lembro. Não tem muito caso, não. O Marlon foi expulso lá em Patinga? Não, o Marlon não tem o mesmo peso do Hulk, né? Goleiro ou um jogador como o Hulk? Craque. Um craque do time. Mas você fez esse comentário aqui, Alexandre Simões. Quando o Marlon foi expulso, subiu a régua. Subiu a régua. Vamos ver se a arbitragem mineira vai tratar como o Zanovelli tratou. E não subiu o sarrafo. E não subiu. O sarrafo subiu pro Marlon, pro Hulk não subiu. Exatamente. Esse cara não vai entrar nessa. Siga, Álvaro. Os jogadores do Atlético treinaram agora pela manhã, e a dúvida também em relação ao time que joga na próxima quinta-feira é sobre o Rubens. O Rubens vem fazendo um trabalho à parte, ele teve uma fratura na mão, e aí fica a dúvida se ele vai viajar com a delegação ou não para Caracas. Pode ser que viaje, até acreditamos que ele vai viajar. Qual time o técnico do Atlético vai colocar em campo lá em Caracas? Não se sabe ainda se ele vai colocar o time que atuou contra a equipe do Cruzeiro ou se ele vai colocar um outro time. Acreditamos em um outro time, né? A base não seria, poderia até ser a base do time que jogou contra o Cruzeiro, mas com boas mudanças para o Atlético jogar um pouco mais leve contra o Caracas na Venezuela, pega uma altitude, mas o Atlético sabe da preocupação que é o jogo de volta contra o Cruzeiro. Por isso até o voo fretado, apesar de ser distante daqui a Caracas, mas se não fosse voo fretado, Nossa Senhora da Guia. Aí só ia chegar aqui no sábado e olha lá, para um jogo no domingo. Então o Atlético volta na sexta-feira, sai de lá à tarde, vai poder descansar, os jogadores não vão vir no voo de madrugada, vai dormir por lá depois do jogo, descansam, à tarde o Atlético pega o voo fretado para chegar aqui na sexta-feira à noite. Treina no sábado, que é aquele treino só para poder, eles chamam de treino de desintoxicação, e depois, óbvio, escalação da equipe para jogar contra o Cruzeiro. Vamos continuar aguardando para saber um pouco mais sobre os treinamentos de amanhã, para a gente poder falar também quais são as probabilidades do Atlético para o jogo contra a equipe do Caracas. Daqui a pouco, Cirilo, quando eu voltar, eu vou falar do técnico.
mas não é o do Galo. O time deles não ganha de ninguém. O time do Caracas. São 8 partidas. Eu vou explicar isso aqui. Inclusive, já anunciou o nome do novo treinador. O time do Caracas da Venezuela. Esse novo treinador já foi anunciado, já está trabalhando com a equipe para o jogo de quinta-feira contra o Galo. Ô Álvaro, daqui a pouquinho mais detalhes do Atlético. Diga, Simões. Não só trazendo, o Argentino Júnior 2023 disputou 52 jogos oficiais. E porque foi às oitavas da Libertadores. O time do Milito, né? Isso. 52 jogos oficiais. O Atlético foi quase a 70, não foi? Não, 38 do Brasileirão, com 12 do Mineiro já dão 50. Com 6 da Libertadores, 56. Com 2 no mínimo da Copa do Brasil, 58. Só aí já Isso bate. se o Galo só parar aí. Se o Galo não avançar na Libertadores e nem na Copa do Brasil, o que é muito difícil de acontecer. Aliás, seria uma zebraça, né? Ano passado o Atlético foi até as oitavas da Libertadores, então mais 2 jogos. E as oitavas da Copa do Brasil. E as oitavas da Copa do Brasil, mais 4 jogos. E foi as oitavas da Copa do Brasil porque o treinador botou o Hulk no banco, né? Poderia ter até seguido. Enfim, dá pra chegar a 70 jogos com tranquilidade. Mais de 60, sem dúvida. O Argentino Júnior do Milito também foi até as oitavas da Libertadores. As oitavas da Libertadores. Foi eliminado pelo Fluminense. Isso. Vamos ver, né? Essa temporada, como vai ser esse trabalho do Gabriel Milito, vai ser assunto também daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate.